Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém, irmãos? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 1, verso 1. Diz assim a palavra de Deus: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra, em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos orar. Obrigado, Pai, obrigado por teu amor, por tua graça, por esse tempo de culto, de adoração, por esse tempo de comunhão na presença dos santos e na presença do Senhor, Pai. Pedimos agora, Pai, a tua palavra, que o Senhor venha ministrar o nosso coração, que o Senhor ilumine, ó Deus, o nosso entendimento, traga a revelação do alto, em nome de Jesus. Amém. Compartilhei semana passada sobre esse texto, e a gente quer trabalhar um pouco esse texto com a igreja a respeito de aliança e de fidelidade, amém? Deus é fiel à aliança de amor que Ele tem para com a igreja, que somos nós, amém, queridos? E nós queremos falar bastante sobre essa questão de aliança e da fidelidade à aliança. O culto de domingo passado está gravado no YouTube, Spotify e outras formas aí que eu não sei nem qual que é o nome. Mas é só procurar. E se você me considera pastor seu dessa igreja, eu vou te pedir uma coisa. Se você não veio no culto passado, e se você não ouviu essa palavra, ouça essa palavra essa semana, em nome de Jesus. Amém, querido? Ouça essa palavra. Eu estou falando como pastor que Deus tem confiado à igreja. Amém, querido? Ouça a palavra de domingo passado, porque nós vamos continuar compartilhando. Então, a gente vai compartilhar por alguns dias. A gente tem alguns planos para agosto, segundo semestre. Mas nós queremos um fundamento da palavra que Deus está trazendo no nosso coração. Essa palavra não é uma palavra minha, é uma palavra de Deus para a igreja, amém, querido? É uma palavra de Deus para a igreja. Eu creio que é um tempo de Deus renovar a aliança da igreja. E Deus está ministrando fundamentos, verdades, princípios a esse respeito. Então, por favor, em nome de Jesus, se você não ouviu ou não ouviu, então, por favor, vá lá, acesse lá, está disponível. Vou pedir essa semana para colocar novamente no grupo de WhatsApp da igreja os atalhos para que você possa acessar a palavra. De qualquer forma, eu vou recapitular bem rapidamente aqui, para a gente dar sequência. Quando eu comecei a ler essa carta do apóstolo Paulo, a igreja que está em Corinto, é uma igreja que estava vivendo algumas dificuldades, eu compartilhei sobre as dificuldades da igreja. É uma carta de alguém como um pai, né, espiritual, com amor, vai ministrar a igreja nas suas dificuldades e vai lembrar a igreja quem ela é. E eu gosto muito da abordagem de Paulo, porque Paulo ele lida com franqueza com as dificuldades da igreja, mas ele sempre chama a igreja a sua identidade primeiro. Ele sempre chama a igreja a verdade. Primeiro, Paulo lança sempre fundamentos. Primeiro, Paulo lança sempre princípios. Você vai ver nas cartas de Paulo, primeiro ele lançando os fundamentos, a verdade, chamando as pessoas ao conhecimento da verdade, à revelação da verdade. Depois ele vai trabalhar questões práticas e talvez dificuldades que existam, ou erros doutrinários, ou mesmo questões práticas que precisam ser corrigidas. E ele faz tudo isso em amor, na dependência de Deus, sabendo que, é claro, ou Deus ministra ao nosso coração e traz revelação dessa verdade, ou por mais que ele falasse, ele não conseguiria convencer ninguém. Ele está lidando com alguns problemas da igreja. Eu falei que o primeiro problema que ele está lidando é a questão das divisões que havia na igreja. As pessoas tomando partido, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou isso, eu sou aquilo. E isso comprometia profundamente o testemunho da igreja naquela época,
naquele lugar e entre eles. E isso é algo que nós temos que trazer para nós. Toda vez que a igreja tem dificuldade, existem divisões, facções no meio da igreja, isso compromete o testemunho, porque o testemunho da igreja é o testemunho da comunhão, é o testemunho do amor, é o testemunho da unidade. Não significa que não haja diferenças, mas que a gente resolve as nossas diferenças, amém? Que a igreja, a comunhão dos santos, é o lugar seguro para resolver as dificuldades. E as divisões eram um problema, tomar partido é um problema, porque existe um partido só na igreja, Cristo, amém, querido? E Paulo lida com isso. Em segundo lugar, ele também está tratando com questões de imoralidade, de grosseira. Existem algumas imoralidades grosseiras no meio da igreja. Paulo está lidando com essa questão. Ele lida com a questão também de que os crentes estavam arrastando uns aos outros aos tribunais seculares, como se não houvesse no meio da igreja homens e mulheres sábios que pudessem aconselhar e ajudar a resolver qualquer questão entre os irmãos. Ele está lidando com questões complicadas, ensinos que haviam que o que importava para Deus era a alma e o espírito, e com o corpo você podia fazer o que quisesse, e tinha pessoas fornicando e dando lugar à prostituição. Ele lida com essa questão, porque é claro que isso não estava totalmente fora de propósito e era uma loucura caminhar nesse propósito. Quinto lugar, ele lida com a questão da ceia. Eu compartilhei, porque a ceia estava perdendo o sentido, que era o sentido de trazer à memória a obra de Cristo, o que Cristo fez, o sacrifício, e também nos lembrar do nosso chamado, da nossa missão. Então, a ceia estava perdendo esse lugar, de ser um lugar de encontro amoroso, porque alguns comiam, outros ficavam sem comer. Havia essa situação lá, que as pessoas estavam sendo preteridas na ceia, e isso comprometia também o testemunho, era um sinal péssimo, que dizia que havia muita imaturidade entre eles. Ele vai lidar com essa questão. Ele lida ainda com as questões de desordem na adoração pública. Ele lida ainda com o ensino herético, que era o fato de alguns estarem ensinando na igreja que não havia ressurreição dos mortos. E a ressurreição de Cristo, que venceu a morte, é uma pedra angular do evangelho e do cristianismo. Ele tem que lidar com isso. E também lidou com uma série de questões práticas. Eu não vou entrar aqui no mérito, depois nós vamos poder tratar desses assuntos à medida da palavra, a gente vai continuar compartilhando. Amém, queridos? Então, só para lembrar aqui um pouco em que contexto que Paulo está escrevendo essa carta. Mas Paulo escreve a carta chamando as pessoas e lembrando que ele está escrevendo a igreja de Deus. No verso 2 ele fala, a igreja de Deus que está em Corinto. Porque a igreja de Deus está em todos os lugares, amém, irmãos? Ela está aqui, ela está ali, ela está em outros lugares, as pessoas estão congregando em todo lugar, mas é uma só igreja. Então ele está escrevendo a igreja que está em Corinto, mas é claro que essa carta também é toda a igreja. Ela era uma carta específica a essa igreja, mas as verdades, os ensinos alcançariam todas as igrejas. E ele fala assim, verso 2, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, gente separada, chamado para ser santo, separado por ele, e em todos os com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele coloca a ênfase correta, Senhor deles e nossa, amém, querido? A salvação, ela está fundamentada no senhorio de Cristo. O Senhor resolveu nos salvar por seu amor, por sua graça. Deus nos salva e ele nos traz de volta ao senhorio. A salvação é parte fundamental da salvação, nos trazer de volta ao senhorio de Cristo. Deus não me salvou, me tirou da condição da perdição, me tirou do inferno, das garras do inferno, e falou assim, bom, agora você vive do seu jeito, agora você está livre do inferno. Não, ele me salva e me resgata a esse lugar de dependência de Deus, amém? E Paulo está lembrando isso. Senhor Jesus, Senhor deles e Senhor nosso. A salvação só é possível por causa do senhorio de Cristo. Amém, querido? Não existe salvação separada de senhorio. Amém? Nós vamos compartilhar um pouco sobre isso. Aí ele continua dizendo assim, graças a vós outros, da parte de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus, a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo, porque em tudo fostes enriquecidos nele, com toda a palavra, em toda a palavra e em todo o conhecimento.
e ele faz questão de afirmar que nós já fomos enriquecidos nele. E esse ser enriquecido nele, no Senhor, fala da aliança, de nós estarmos com ele, do que a aliança proporciona, do que a aliança com Deus significa, e do que eu preciso aprender a respeito dessa aliança. E para a gente entender um pouco melhor, você deixa marcado esse texto aí, vamos ler um texto de Hebreus, capítulo 8. No capítulo 8 tem uma citação aqui, que é a citação de Jeremias. Mas nós vamos ler aqui o 8, nós vamos ler Hebreus. E dentro de Hebreus 8, tem uma citação de Jeremias 31. Eu vou ler desde o verso 1 de Hebreus, só para entender um pouco melhor o contexto. Nos interessa um pouco mais o verso 8 em diante. Amém? Todo mundo localizou? Hebreus capítulo 8, desculpa. O verso é 1. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés, devidamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele, vê que faça todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. E agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança. Então, a carta aqui aos Hebreus está lembrando que Jesus é mediador de uma superior aliança, amém? Existe quantas alianças? Quantas alianças? 2 alianças. A antiga aliança e a nova aliança. Antigo Testamento, antiga aliança. Novo Testamento, nova aliança. Essa nova aliança é firmada em quem? Em Cristo. Amém? Então ele está falando que Jesus é mediador de uma superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Então existiu um problema na primeira aliança, que o povo não caminhou. A primeira aliança era uma aliança que tinha condições, e o povo não cumpriu as condições. Se você for ver no texto, a gente voltar no texto do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, Deus vai dar as condições para que aquelas promessas se cumprissem. Mas as pessoas não caminharam, o Israel de Deus não caminhou segundo aquelas condições. Mas Deus não foi surpreendido por isso, porque Deus já tinha preparado uma aliança superior. Mas era preciso que os homens conhecessem a natureza do coração. Deus oferece as condições, e qual que foi o problema dessa primeira aliança não caminhar? Qual foi o problema da primeira aliança? Foi Deus, irmãos? Quem que foi? Qual que foi o problema? O pecado, o coração do povo. Era preciso que ficasse claro, e ela expõe a condição do coração. E aí, mas Deus tinha preparado uma aliança superior. E Jesus, ele vai ministrar uma aliança superior. Então, por isso que o texto fala, no verso 6. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sido buscado lugar para uma segunda. E aí o verso 8, e de fato repreende-os dizendo, aí vai citar uma palavra que está lá em Jeremias, no capítulo 31, no verso 31, mas nós vamos ler aqui que ela está reproduzida aqui. E diz assim, eis aí vem dias, diz o Senhor, que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança. Quem que não continuou na aliança? Israel não continuou na aliança que Deus tinha feito com seus pais.
e eu não atentei para eles, diz o Senhor, porque essa é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias. E eu estou falando isso aqui porque isso aqui foi falado, foi prometido por Jeremias. E essa aliança que foi prometido por Jeremias, que Jeremias traz à luz, ele é o profeta que traz e que fala dessa nova aliança, que Deus ia firmar a nova aliança com a casa de Israel, estava falando da vida de Jesus, amém, querido? Que ele estabeleceu uma nova aliança. Amém? Então vamos continuar. Verso 10 eu vou ler novamente. Porque essa aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis. Também sobre o seu coração as escreverei. E eu serei o seu Deus. E eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois, para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, dos seus pecados jamais me lembrarei. Amém, querido? Então, qual que era a aliança? O que significava essa aliança? Né? Se nós vemos o texto de Ezequiel, é dizer que Deus ia nos dar o quê? Um novo coração. Ia colocar em nós um novo espírito. Ia fazer que nós fôssemos a habitação do Espírito de Deus. Porque o problema da primeira aliança não era a parte de Deus. É que as pessoas, o coração do homem sem Deus, sem a habitação do Espírito, estava enfermo pelo pecado. Romanos vai falar isso, né? No capítulo 8 de Romanos, Paulo fala isso de uma forma muito clara. Que isso não se cumpre por causa do que o coração estava enfermo, por causa do pecado. Não que a lei não fosse boa, a lei era boa. O problema era o coração do homem. E a lei mostrou o pecado para conduzir o homem até Cristo. E agora essa nova aliança é uma aliança firmada na graça, selada pelo sangue de Jesus. E essa aliança fala de uma condição diferente agora. É uma aliança incondicional, firmada somente na graça de Deus. Tudo vem de Deus, amém, querido? E Deus vai oferecer as condições. Ele oferece a condição, primeiro, da sua graça, do teu amor, do seu favor, mas ele oferece também nos dando um novo espírito e colocando em nós o espírito de santidade, amém, irmãos? Então, quando ele fala aqui, o que ele fala aqui? Olha, volta lá comigo, verso 10. Porque essa aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei. E eu serei seu Deus e serão o meu povo. E o que ele está falando com isso? Que a palavra de Deus está em nós pelo Espírito. Nós nascemos de novo, fomos regenerados. E quem ministra o nosso Espírito é o Espírito Santo. Ele ministra a palavra da verdade. Amém, querido? Então a lei já está em mim. Mas ela precisa ser ministrada pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que traduz essa lei que já está em mim, pela obra da graça. Quem nasceu de novo da água do Espírito Santo, já tem a palavra no coração. E quando eu leio a palavra, o Espírito Santo testifica, eu falo, isso é a verdade, isso é revelação. Revelação não é uma concordância intelectual. Revelação é uma concordância espiritual. É quando o Espírito Santo testifica ao meu espírito que isso é a verdade. E isso me ilumina. Isso agora se torna palpável para mim. E eu preciso aprender a andar nessa dimensão, amém, irmãos? Ninguém sabe. Porque se você soubesse caminhar segundo a aliança de Deus, não precisava de uma nova. E a nova aliança é porque a primeira estava com dificuldades. E o defeito da primeira era o homem, o coração do homem. Agora Deus me regenera, me dá um novo espírito, um espírito que tem disposição de obedecer, colocou no meu coração a sua lei e me dá o Espírito Santo, que é o tradutor, que traduz o que está no meu coração, o que está no meu espírito. E vai trazer essa realidade para lidar com o meu coração, para que eu caminhe, amém, querido? Ele é o tradutor, o Espírito Santo é que vai traduzindo. Eu preciso da habitação do Espírito para que agora eu ande segundo a nova aliança. Amém, irmão? Eu vou andar dessa forma. E o verso 12 ainda diz, o verso 11, não ensinará jamais cada um ao seu irmão, nem cada um, não ensinará jamais cada um o seu próximo, e nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor. Por quê? Todos me conhecerão, desde o menor até o maior.
Então, como é que é isso que ele está falando aqui? Que significa para você? Quando ele fala assim, não ensinará a ninguém jamais ao seu próximo, ao seu irmão, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Quem te ensina a respeito de Deus, irmão? Quem? O Espírito Santo. Então, não existe alguém que consiga te falar de Deus se você não tiver habitação do Espírito. Então, não é necessário, mas que alguém diga, conhece o Senhor. Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, porque todos serão habitação do Espírito Santo. Amém, querido? Agora, o que vai acontecer na nossa relação e na nossa comunhão? A nossa comunhão vai propiciando esse ambiente onde essa palavra é revelada, onde essa verdade é crida, onde essa verdade é testemunhada. Existe um ambiente, existe uma relação, onde eu aprendo. Então a igreja e a relação entre os irmãos precisa ser o lugar gerador de maturidade. O que é o lugar gerador de maturidade? Onde nós conhecemos o Senhor, onde eu vou conhecendo quem é Deus e vou vivendo segundo essa aliança. Amém, irmãos? Amém, querido? Então vou viver segundo essa aliança. E uma dificuldade que sempre houve na questão, então, com Israel, e a gente pode estar caminhando, então, a esse respeito, pensando na questão de aliança, é que as pessoas muitas vezes confiavam e colocavam a responsabilidade dos outros. Então, sempre houve aquela história seguinte, eu não caminho nisso porque o outro não caminha. Desde a queda, né, quando Deus chega lá no jardim, que eles comeram do fruto proibido, que não podia ser comido, e quando Deus chegou para Adão e fala assim, o que você fez? O que ele fala? Você comeu da árvore? Quem que era a culpa? Ele já transferiu a culpa, né? A culpa era da mulher, então ele já não assumiu a responsabilidade, a mulher é culpada. Quando o Senhor fala com a mulher, o que a mulher fala? Quem que é a culpada agora? A serpente. E desde então o homem tem uma dificuldade com essa questão de aliança, porque é uma dificuldade de assumir a palavra empenhada. Então é o seguinte, se eu fiz aliança com você, aconteça o que aconteceu, eu vou ser fiel à aliança. Existe uma aliança, existe um fundamento. Então a minha fidelidade não depende do outro. A fidelidade de Deus nunca dependeu das pessoas. Deus sempre permaneceu fiel, tanto que Paulo escreve aqui, fiel é Deus que vos chamou à comunhão do seu Filho Jesus Cristo. Porque Deus permanece fiel ao quê, irmão? Por que Paulo escreve no verso 9, fiel é Deus que vos chamou à comunhão do vosso Filho Jesus Cristo? Porque essa sempre foi o propósito de Deus. E mesmo debaixo da aliança, em que eles não caminham, Deus permanece fiel à aliança. Qual que é a aliança de Deus? Qual que é a fidelidade que Deus tem? A comunhão do seu Filho, porque esse sempre foi a vontade de Deus, chamar um povo para si, que caminhasse em comunhão com Ele, pela obra do Espírito Santo e que testemunhasse Cristo. Família de Deus. Mesmo em fidelidade de Israel durante todos esses anos, não muda a fidelidade de Deus à comunhão. Porque fiel é Deus que vos chamou. Antes da fundação do mundo, Deus já nos chamou à comunhão do seu Filho Jesus Cristo. Amém, irmão? Então, por que a palavra fala fiel é Deus? Porque Deus permanece fiel a esse propósito. A infidelidade do homem não mudou a fidelidade de Deus. E esse é o propósito eterno que Deus tem em Jesus Cristo. A palavra de Deus fala que Jesus é o Cordeiro de Deus antes da fundação do mundo. A palavra fala que nós fomos chamados com santa vocação antes da fundação do mundo. Então, Deus permanece fiel ao seu propósito antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, o propósito de Deus é que a gente andasse em quê, irmãos? Em comunhão, em relação de aliança. Veja como é que é importante para Deus. Deus é fiel à aliança. Deus fez uma aliança conosco. Jesus é o mediador da nova aliança, que foi selada com seu sangue. Aliança, irmão, é coisa séria para Deus. Aliança não é brincadeira. A aliança é vínculo permanente. Aliança é vínculo eterno. Aconteça o que acontecer, aliança não se rompe. Nós vivemos uma sociedade que tem muita dificuldade de entender aliança. Nós vivemos uma sociedade que nós temos relacionamentos de interesse.
E nos relacionamentos de interesse, eu permaneço fiel à relação se me interessar. Não existe fidelidade. Uma grande dificuldade com fidelidade. E isso é um sinal da queda. Agora, Deus está resgatando essa questão da aliança. Deus é um Deus de aliança. Ele firma a primeira aliança. E a aliança que foi firmada falava do propósito de Deus. Ela não se cumpre completamente, não por causa de Deus, por causa da infidelidade do homem. Mas agora Deus me deu a condição de permanecer fiel. Porque Ele me deu da sua graça, Ele me deu do seu Espírito Santo. Amém, irmão? Então, irmão, não existe motivo para infidelidade no nosso meio, em relação à aliança. Porque Deus me deu as condições. Você crê nisso, irmão? Que Deus deu a mim e a você condições para permanecer fiel à aliança que Ele tem com a igreja, que é o corpo de Cristo. Amém, querido? Ele me deu as condições, Ele me deu do seu Espírito Santo, Ele me deu um novo Espírito, Ele me deu a palavra, eu tenho a palavra, que é a palavra da nova aliança. Ele me deu, me colocou no corpo de Cristo. Amém, querido? Nós temos o corpo. Quais são as condições para cumprir essa aliança? O Espírito Santo, amém, irmão? Sim ou não? O Espírito de Deus, o que mais? Quais são as condições? O Espírito de Deus, a palavra de Deus, a comunhão dos santos. Amém, querido? A habitação do Espírito é a palavra de vida, a comunhão dos santos. Então, tudo isso são meios de graça. A comunhão dos santos é um meio que oferece graça, onde eu sou ministrado pela relação e ela cria para mim um ambiente de maturidade, um ambiente seguro, um ambiente onde eu posso crescer, relações, vínculos. Olha, aconteça o que acontecer, eu não vou desistir, aconteça o que acontecer, eu sei que você é meu irmão, aconteça o que acontecer, eu tenho compromisso com a sua maturidade, eu não vou desistir da sua maturidade. É um compromisso com a maturidade, porque essa aliança é para revelar quem, irmão? Cristo. Então, o fundamento da aliança é o amor e a graça de Deus, o propósito é revelar Cristo. Então, eu me comprometo comigo em relação à minha vida e me comprometo em relação à vida do meu irmão. Então significa o seguinte, irmão, eu vou permanecer fiel até que Cristo seja formado em vós. Amém, querido? Não é o trabalho de Paulo, irmão? Paulo não permanece fiel? Paulo sofre, padece, é preso, é açoitado, é perseguido. E o que Paulo não desiste? O que você vê em Paulo? Fidelidade. Fidelidade à aliança. Paulo não desiste da maturidade da igreja. A igreja de Corinto aqui não dava para Paulo assim falar, gente, pelo amor de Deus, que tanto de problema. Sim ou não? Se ele quisesse achar justificativo e motivo para ser infiel, porque hoje o povo acha que pode ser infiel em cima dos outros. Ele acha que a infidelidade dele é culpa dos outros. Ó, infidelidade é uma coisa minha, viu, irmão? É sempre da gente. Os outros nunca têm nada a ver com a fidelidade da gente. A infidelidade nossa é problema nosso. Não adianta colocar a culpa nos outros. Paulo podia falar, não dá. Senhor, ó, tá bom, chega, desistir da igreja, o povo não quer caminhar, eu não vou caminhar. Já pensou, irmão? Se pastor fizesse isso? Misericórdia, hein? Socorro, hein? Estava sem pastor já, Nelson? Oh, Deus. Como eu não fico sem pastor, como ele tem misericórdia de mim, então me chama para o ministério da misericórdia, entendeu, irmão? Esse que é o problema. Porque passar pela cabeça, passa. Mas o Espírito não permite. Porque existe uma aliança. Você se lembra da aliança. Então não tem nada a ver, irmão. Então se eu permanecer fiel ao ministério, ao chamado que Deus tem para mim na igreja, que é o corpo de Cristo, isso depende apenas de mim. De eu permanecer fiel ao chamado e olhar para o consumador, para o autor da minha fé, contemplar que diante de mim existe um Deus fiel. Deus é fiel. Então o que me mantém, o que sustenta a fidelidade é a fidelidade dele. Ele me dá graça, sendo fiel à aliança para que eu seja fiel. O que eu preciso é conhecer a importância, a grandeza e a riqueza da aliança. Porque é na relação de aliança que as pessoas são enriquecidas. Veja como é enriquecedor uma relação de aliança. Veja, se você não é abençoado, e se a maior riqueza sua são pessoas que têm aliança com você. Sim ou não? As pessoas que te amam, independente do que acontece, pessoas que vêem essa dificuldade, vêem os seus problemas, mas não desiste.
Porque tem relação de aliança. E não é a riqueza isso, irmão? Tem riqueza maior do que essa. Ser amado de verdade. Ser amado com amor incondicional, porque essa aliança é uma aliança de amor incondicional. Deus me ama incondicionalmente. Mas para que eu viva essa aliança e desfrute dessa aliança, eu preciso crer e me esforçar. Essa é a questão. Porque a gente gostaria que Deus fizesse tudo no automático. Pá, Deus vai fazendo, agora vira essa chave, agora vira outra chave, agora faz esse movimento, agora canta essa música, agora faz esse jejum, agora faz essa campanha, entendeu? Aí agora vai acontecer, porque você fez todos os movimentos, vai acontecer. A gente gostaria que fosse assim, não é, irmão? Era mais fácil, né? Por isso que isso é uma sedução e muitas vezes a igreja cai nessa engano, nessa mentira. Porque o problema de maturidade é um processo. E você sabe por que é aliança, irmão? Fala para o seu irmão, meu irmão, você sabe por que é relação de aliança? Pergunta para ele, sabe por quê? Que é uma aliança inquebrável, que permanece para sempre? Porque se você não suporta o processo. Não é assim, irmão? É ou não é? Você não suporta o processo. Mas a aliança te dá garantia para o processo. Então a gente tem dificuldade de suportar o crescimento e a maturidade do outro, então a minha relação é de aliança. Porque isso faz com que eu permaneça fiel até quando, irmão? Até o fim. Deus permaneceu fiel. A infidelidade de Israel não mudou a fidelidade de Deus. E Deus permanece fiel porque ele tem uma aliança firmada no seu amor pela igreja. E ele permanece fiel a essa nova aliança, que foi firmada no sangue do Cordeiro. Amém, querido? Sim ou não? Volta novamente lá na carta aos Coríntios, por favor. Verso 4. Sempre dou graças ao meu Deus ao vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Existe uma graça que nos foi dada em Cristo Jesus que nos salva, mas que também nos dá as condições para cumprir e permanecer fiel à aliança. Porque em tudo, olha o que diz o texto, porque em tudo fostes enriquecido nele, em toda palavra e em todo conhecimento. Então, a palavra fala que eu já fui enriquecido nele em toda palavra e todo conhecimento. O que significa? Tudo que eu preciso ouvir da parte de Deus e conhecer da parte de Deus já foi me dado, mas foi me dado pelo Espírito. Foi me dado pela verdade, que é a palavra de Deus. Eu tenho que aprender agora a conhecer essa verdade, caminhar nessa verdade. E diz ainda mais, no verso 6, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para seres irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. O que é ser irrepreensíveis? Ser apresentado irrepreensível no dia do nosso Senhor Jesus Cristo, irmão. Como é que você vê isso? É perfeito, será? Será que é sem pecado? Será que é sem cometer erro? O que é ser irrepreensível no dia do nosso Senhor? Até que o nosso Senhor volte. Nesse lapso de tempo entre a salvação, a redenção e a volta do Senhor, o que é ser irrepreensível? Ser fiel à aliança. E o que significa isso? A fidelidade à aliança vai se revelar em alguma coisa. Porque eu posso falar de ser fiel à aliança e não traduzir exatamente o que é isso. Se eu quiser traduzir em termos práticos, o que é ser fiel à aliança, irmão? Verso 8, o qual também vos confirmará até o fim, para seres irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual foi chamada a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, a comunhão com Jesus, caminhar em comunhão com Ele, na palavra, no Espírito, na comunhão dos irmãos, me transforma, me leva à maturidade, e a maturidade é ser semelhante a Jesus. Amém, querido? É ser a tradução, ouça-me, é ser a tradução mais fiel possível de um filho de Deus e de uma filha de Deus. Irrepreensível é você ser a tradução mais fiel possível do que significa ser filho de Deus e filha de Deus. É incrível isso, né, irmão? É algo inatingível para um ser humano.
Mas é incrível, porque essa é a vontade de Deus. Ser apresentado irrepreensível é me render ao Espírito, à palavra, andar na comunhão dos santos de tal forma que eu seja a melhor tradução possível do que é um filho de Deus. Amém, querido? É você estar no lugar que você está, e se alguém falar assim, eu queria conhecer uma filha de Deus, aí você fala assim, olha para mim. Dá para falar, irmão? É você estar numa relação, e se alguém quiser conhecer como é que um filho de Deus se comporta, você fala assim, olha para mim. Não é isso que Paulo fala, irmão? Paulo não fala para a igreja que a igreja deveria imitá-lo? O que ele está falando assim? Olhe para mim. Porque pela graça, o que ele está mostrando? Você acha que isso é uma atitude orgulhosa e soberba de Paulo? Não, irmão. Essa é uma atitude de fé. Porque Paulo se rende de tal forma à verdade e à palavra e ao Espírito Santo que ele vai sendo transformado de tal forma que ele é a melhor tradução possível de um filho de Deus. Por isso que ele fala, olha para mim. Porque quem que é o Filho de Deus, a não ser Jesus Cristo, irmão? E nós estamos unidos a Ele. E isso está falando em caráter, em virtudes. Ele está falando de que é algo que é possível, que é alcançável, só que a gente está acostumado com o mínimo, com o raso, uma sociedade que vive no raso. O padrão da nossa sociedade moral é rasíssimo. Os valores da nossa sociedade são rasíssimos. E a gente, às vezes, acha que se a gente navegar num mar rasinho, está suficiente, mas não é assim. Quando a palavra de Deus fala das águas que saiu do trono de Deus, ela fala de águas profundas. E as águas profundas é aquela água onde Deus me conduz. Onde eu não firmo mais os meus pés, porque a água até certa altura você controla. Depois de uma certa altura, quando a água dá aqui nos ombros, você já vai ser carregado pelas águas. Então, águas profundas é quando Deus me conduz aonde Ele quer me conduzir. É quando agora o rio de Deus, a vida de Deus em mim, me conduz para o lugar, para as pessoas, para os relacionamentos que Ele quer me conduzir. E nesse processo Ele vai me transformando para ser semelhante a Jesus, para ser maduro. E isso é numa relação de aliança, na aliança com Deus. Permanecer fiel a esse propósito. Qual que é o propósito da aliança? A maturidade. Então, Deus é fiel à aliança de amor que Ele tem com a igreja, porque essa aliança produz maturidade. A maturidade é Cristo. Sim, irmão, não? Entende isso, querido? Então, o meu compromisso é esse. Permanecer fiel à aliança é me render às direções do Espírito Santo e à palavra, para que eu seja transformado dia após dia, irmão. Amém, querido? Isso é fidelidade. E a fidelidade, ela fala então de um processo, de um tratamento, e quando você vai crescendo, assim como um filho não se torna maduro do dia para a noite, ele vai aprendendo. Se você está numa casa onde as relações são benditas e abençoadas, você vai crescendo, onde os valores são elevados, onde a referência é importante, você vai aprendendo referência, e você permanecer naquela aliança com a sua casa, no final você é um adulto maduro. Amém, irmão? Todos nós aqui passamos por isso. Talvez você tenha tido numa casa que tenha mais referência ou menos referência, mas foi importante. E a igreja tem que ser esse lugar, esse ambiente, que tem uma relação tão bendita, tão firme, uma aliança tão firme com os outros, tão segura, vínculos de amor, vínculos de compromisso, uma aliança inquebrável, que oferece para mim o ambiente primeiro de aceitação. Escuta que eu vou te falar uma coisa, ninguém amadurece sem ser primeiro aceito. A primeira coisa que Jesus fez foi nos aceitar, amém, irmão? E nos salvou. Mas a maturidade vem no segundo momento. Primeiro é a aceitação, o acolhimento. Esse é o papel da igreja, aceitar, acolher. Mas não é só aceitar e acolher, é trabalhar em favor da maturidade do outro. E aí, vou te dizer uma coisa, você não vai levar ninguém a um lugar que você nunca foi. Se você é imaturo, você não leva ninguém à maturidade, porque ninguém vai ultrapassar o nível de maturidade que você tem. Se você é imaturo, você vai ter relações imaturas. Agora, se eu tenho compromisso com a maturidade, então, à medida que eu cresço e sou transformado nessa maturidade, que Deus vai transformando meu coração, a minha vida se torna um instrumento para que outros cresçam em maturidade, porque eu sou referência para o outro. Amém, querido?
é que eu me comprometo a ser referência. Sabe aquela história do irmão mais velho na casa, que às vezes assume aquela responsabilidade de ser referência para os mais novos? Não é abençoador para os irmãos mais novos? O primeiro filho que nasce, às vezes ele não tem muita referência, porque às vezes não tem irmão, a referência é pai e mãe. Mas quando chega um filho que tem uma diferença razoável do primeiro filho que nasceu, seja homem, seja mulher, e aquele já tem uma certa maturidade, se torna uma bênção, fica mais fácil, porque agora ele tem uma referência. Quem que é o seu irmão mais velho, que você precisa olhar para ele e contemplar ele todo tempo, irmão? Cristo. Amém, irmão? Aleluia. Então eu também tenho que me tornar para o meu irmão o irmão mais velho. Eu tenho que deixar de ser para o meu irmão mimado. Você é a pessoa mimada? Sim ou não? Sim? Ai, meu Deus. Pessoas mimadas são pessoas imaturas. Pessoas mimadas colocam todo mundo em redor dela para fazer a vontade dela. Tem que ser mimado pelos outros. Você é mimado ou não? Se eu te perguntar, você é caçula na sua casa? Às vezes tem essa tendência. Eu não estou falando que todo caçula é mimado, não. Mas às vezes o ambiente é de mimar o caçula, né, irmão? Sim ou não? Porque é o mais novinho, a mais novinha e tal, né? Aquele negócio, que gracinha e tal. Aí o mais novo, o caçula, tem a tendência de ser mimado. No primeiro momento é bom demais, porque você é acolhido, né? Porque tem mais gente para te acolher. Então, tem uma vantagem enorme ser caçula, você é mais acolhido, porque tem mais gente para te acolher. Mas o problema é se permanecer nisso e não crescer. E às vezes tem uma tendência dos caçulas permanecerem mimados mais tempo e não amadurecer. Então tem que tomar cuidado com isso. E aí na igreja é a mesma coisa. Então as pessoas chegam e a gente mima, né, irmão? Sim ou não? Você mima, você abraça, você acolhe, está tudo certo. Mas e o compromisso que eu tenho com a maturidade? Pode continuar abraçando. E deve continuar abraçando, mas não pode passar a mão na cabeça. Porque passar a mão na cabeça é concordar com a infantilidade. Então o que é o problema de muita gente adulta? Passa a mão na cabeça de gente que deveria ser maduro. E elas permanecem infantis. E a grande dificuldade é se meu vínculo não é forte. Porque, irmão, fala sério, se eu como pastor conversar com alguns membros da igreja, numa conversa franca, e se eu repreender com toda razão, com todo amor, qual que é a grande tendência de muitos membros da igreja hoje? Nunca mais aparecer aqui. Porque não quer ser corrigido. Porque não entende que foi chamado à maturidade. E aí quando você corrige, e ele fica pensando que você está discriminando. Mas com fulano não trata desse jeito. Aí já começa a olhar para o outro, olha como é que é a dificuldade. Mas com fulano você é assim, com fulano você é carinhoso, comigo você é duro. Está vendo às vezes a dificuldade? E às vezes na casa acontece isso, não acontece? Às vezes um pai vai corrigir um dos filhos e os filhos acham que às vezes o pai é firme com ele, porque às vezes ele é mais difícil. Se ele for mais difícil, o pai vai ter que lidar mais vezes. Se a filha for mais difícil, o pai vai ter que lidar mais vezes, a mãe vai ter que lidar mais vezes. Mas, você não me ama, você não gosta de mim, você ama meu irmão, você ama minha irmã, você tem preferência, e começa aquela coisa. Imaturidade, gente que não quer crescer, gente que não quer ser apresentada e irrepreensível, quer permanecer na infantilidade, quer que passe a mão na cabeça. Não, irmão. E aí quando um pai ou uma mãe desiste de educar o filho, o que ele está sendo? Infiel. Irmão, é uma infidelidade não educar os filhos. É uma infidelidade não ensinar para os filhos maturidade. É infidelidade. Irmão, é uma infidelidade. Se você é casado, você não foi instrumento para o seu cônjuge se tornar maduro. Se você fica cedendo e fazendo concessões para o seu cônjuge, permitindo que ele permaneça na maturidade, você é infiel. Porque Deus permitiu a sua aliança com o seu cônjuge para que você seja o instrumento para o seu cônjuge chegar à maturidade. Porque se você não tiver compromisso para levar seu cônjuge à maturidade, não case. Não case. Porque se você casar, é para o outro ser maduro. Não é para outro propósito. É para ser um meio. É para estabelecer uma família. É para estabelecer vínculos. É para firmar uma aliança. E se é uma aliança de amor, eu tenho que enfrentar o assunto, irmão.
Então eu tenho que ter certeza do vínculo que eu tenho com Deus, porque o que me dá segurança para enfrentar as dificuldades das minhas relações? O vínculo que eu tenho com Deus. E eu preciso permanecer fiel não é às expectativas que as pessoas têm de mim, porque eu não sou fiel às expectativas que ninguém tem de mim, nem na minha casa, nem na igreja, nem em lugar nenhum. Eu sou fiel à vontade de Deus para mim. Isso eu sou fiel, isso eu quero ser fiel. Infelizmente, muitas vezes eu sou achado infiel. É um processo em que Deus está me transformando, porque é uma tentação ser fiel às expectativas dos outros e ser infiel à vontade de Deus. A aliança é para me ensinar a não corresponder a expectativas humanas, mas permanecer fiel ao propósito divino, porque é assim que eu abençoo o outro. Amém, irmão? Então a relação na igreja precisa ser a relação que aconteça o que acontecer, eu nunca vou desistir. Porque eu sou fiel a Deus. E é claro, né, que eu estava dando exemplo aqui, que às vezes é extremo, você vai ter que lidar com alguém, alguém não gosta, você vai embora. Mas eu não me importo, sabe, irmão? Aí você fala, você não se entristece? Claro que eu me entristeço. Mas eu oro para que Deus dê graça. Alguns voltam. E Deus vai trabalhar o coração deles aqui. Outros, Deus vai trabalhar em outro lugar. Eu oro para que Deus dê graça, para que abençoe, para que cresça, para que seja maduro. Agora, não é para agradar os outros que eu tenho que permanecer aqui fazendo o que as pessoas querem. Porque senão Deus ia chegar diante de mim, um dia que eu estiver diante de Deus, vou prestar conta do ministério, e ele vai falar assim, por que você foi infiel? Por que você quis agradar homens? Por que eu te dando condições, te dando do meu espírito, te dando a minha palavra, firmando aliança com você, te dando dons, te dando capacidade, por que você não foi fiel ao chamado e à vocação que você teve em mim? Veja o perigo, irmão, porque a gente às vezes cai nessa sedução de agradar homens. Essa é a sedução da igreja. Por que existem muitas heresias na igreja, irmão? Por que existem muitos ensinos falsos? Agradar homens. Tornar mais palatável, mudar o evangelho. O apóstolo Paulo, ele fala na carta aos Coríntios, que ele está falando assim, nós não mercadejamos a palavra de Deus. Nós nos entristecemos, somos perseguidos, somos açoitados, somos esquecidos, somos injuriados, mas nós não mercadejamos a palavra de Deus. Ele permanece fiel ao chamado e à vocação que ele tem em Deus. A gente não negocia o evangelho, porque isso é um engano, irmão. Porque ninguém próximo de mim, que Deus quer abençoar através da minha vida, precisa disso. Talvez a pessoa exige isso e queira isso, mas isso são expectativas da carne. Mas eu conhecendo a vida de Deus e o Espírito de Deus, eu vou me relacionar num relacionamento de aliança. Eu sou ministro de uma nova aliança. A carta de Paulo também, 2 Coríntios, vai mais na frente um pouquinho comigo aí, por favor. 2 Coríntios, capítulo 3. O verso 6. O capítulo 3 fala da excelência do ministério da nova aliança. Eu não vou ler todo, mas eu quero ler só o 6. 2 Coríntios, o capítulo 3, o verso é o 6. Olha o que diz a respeito desse ministério da nova aliança, o qual Jesus, Deus, nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Ele nos habilitou para ser ministro da nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então ele fala que esse é o ministério que nós temos, o ministério da nova aliança, é ministrar no poder do Espírito pela palavra de Deus. Então, esse ministério da nova aliança não é um ministério para agradar homens, não é um ministério que agrada a carne, mas é um ministério que se rende ao Espírito, porque é um ministério de vida. A palavra, Jesus fala, as palavras que eu ministro a vocês são Espírito e são vida. E se é um ministério de vida, irmão, se é uma nova aliança, é isso que eu tenho que ministrar. E eu só posso ministrar para os meus irmãos vida se o que eu ministro vem do Espírito. As palavras que eu tenho ministrado vêm do Espírito. As palavras que você ministra na sua casa vêm do Espírito, irmão. Porque o ministério da nova aliança é Espírito e vida, não é letra. Mas é o Espírito que ministra através do nosso coração. Através da nossa vida, aquilo que ministrou meu coração. E a gente nunca vai ser ministro desse ministério se eu não tiver uma vida de relação com Deus. Se eu não tenho vida de intimidade com Deus. Se eu não tenho vida de oração. Se eu não tenho tempo com a palavra de Deus. Para que primeiro Ele ministre o meu espírito.
e que, sendo ministrado pelo Espírito Santo, eu cumpra o ministério da nova aliança. Amém, queridos? Eu possa ministrar nessa perspectiva e não tenha medo se as pessoas gostam, se as pessoas não gostam, mas que eu me permaneça fiel à aliança de que a minha vida revele Cristo na minha casa, que a minha vida revele Cristo nas minhas relações, na igreja, na sociedade, onde eu estiver. Que a minha vida seja uma manifestação fiel do que é ser um filho de Deus. Aqui na Igreja Vida a gente tem uma frase que traduz isso. Qual que é a frase, irmão? O que nós queremos ser? Que lugar que nós queremos alcançar? Nós queremos ser o quê? Filhos do Pai, vivendo a vida do Filho. Nós já somos filhos de Deus. Deus já me deu essa condição, amém, querido? Glória a Deus. Eu já nasci de novo da água e do Espírito. Somos filhos de Deus, fomos regenerados. Agora, filhos do Pai, aí depois a segunda coisa, vivendo a vida do Filho. Isso é possível pelo Espírito. Crescendo em maturidade, sendo transformado dia após dia, numa relação de aliança, numa relação de amor fiel, permanecendo fiel à aliança. Eu tenho que perguntar então, irmãos, e é um tempo de férias, né? Não para todos, né? Porque a maioria dos trabalhadores vão continuar trabalhando no mês de julho, mas é férias escolares, né? E alguns acabam aproveitando para tirar férias também nesse período, não sei o seu caso. Mas às vezes é uma oportunidade de parar e pedir para Deus ministrar o nosso coração se nós temos sido fiéis a essa aliança que Deus nos chama. E ser fiel passa por crer e se esforçar. Não existe fidelidade onde não existe fé. E não existe fé, ouça, se você aprender isso aqui hoje, eu vou embora feliz. Não existe fidelidade onde não existe fé. Conhecimento da parte de Deus, do Espírito Santo, pela palavra. Não existe fidelidade se não existir fé. E não existe fé se não existir esforço. Porque a fé, o conhecimento da vontade de Deus, para mim, me leva pelo próprio Espírito a me esforçar em favor do testemunho da graça de Deus, como filho de Deus, como filha de Deus, me esforçar pela comunhão dos santos, pagar o preço necessário pela comunhão dos santos, valorizar a comunhão dos santos, valorizar a relação dos irmãos, me esforçar. Amém, querido? Porque se existe fidelidade, existe fé, existe conhecimento. Quem é fiel é porque conhece. Ele tem revelação da parte de Deus. Eu entendi o chamado e a vontade de Deus. E se existe fé, existe esforço. Porque se não houver esforço, não teve fé. É um conhecimento intelectual. Você ouve aqui, concorda comigo, vai embora e nunca faz nada. E não se esforça pela comunhão dos santos. E aí eu não vou olhar para o que o outro faz, para o que o outro não faz. Então o esforço da comunhão da igreja é meu. Amém, irmão? Se o outro tiver comunhão, beleza. Se o outro vier, muito bem. Se o outro não se esforça, é problema dele. É ele que vai ter que crescer, ele que tem que caminhar. Mas eu vou dar as condições. Eu vou me esforçar. Eu vou cumprir com a minha parte. Eu não vou abrir mão. Eu vou pagar o preço. Eu vou sofrer o que é necessário. Porque eu entendi o chamado. Então eu vou permanecer fiel. O esforço é meu. Eu faço o que está ao meu alcance. Eu não obrigo ninguém. Eu não posso obrigar as pessoas a caminhar e a ter comunhão. Eu não posso obrigar ninguém a ser maduro, mas eu vou me esforçar. Minha parte eu faço, aconteça o que acontecer. Amém, querido? A minha palavra está empenhada. Eu não desisto. Eu permaneço fiel à palavra que eu empenhei a Deus. Amém? Existe uma fidelidade dessa parte. Se não houver esforço, então não existe fé. Mas onde existe fé, existe esforço. E aí eu vou te falar a última coisa. Onde existe esforço, as pessoas são enriquecidas. Porque onde existe esforço, irmão, a gente reparte das dificuldades. Toda vez que existe esforço, nós repartimos dificuldades. E quem reparte dificuldade, reparte bênção. Amém, querido? Eu reparto a dificuldade do meu irmão. Eu entendo a dificuldade do meu irmão. Eu entendo a dor do meu irmão. Eu entendo que a dor dele é a minha dor, a dificuldade dele é a minha dificuldade, a tristeza dele é a minha tristeza, a imaturidade dele é a nossa imaturidade. Então, eu me esforço. De tal forma que no final eu fui enriquecido, porque Deus me deu a graça de abençoar. O outro foi enriquecido porque foi abençoado e cresceu. Está vendo, irmão?
Porque sempre Deus está trabalhando no nosso coração. Eu falo muito lá em relação à missão Resgate da Paz, que eu tenho ministrado lá há um bom tempo. Eu falo, como é que Deus me abençoa através da missão? É claro que Deus me chamou para um ministério lá. Mas no processo de caminhar com as irmãs lá, irmão, eu tenho sido transformado. Deus tem mudado a minha vida, Deus tem me abençoado. Da minha parte, eu vou sempre fazer o esforço. Eu peço a Deus graça para nunca desistir jamais. Mesmo quando parece que o outro não responde absolutamente. Então, aí Deus me ensina perseverança. Sabe, irmão, você não aprende perseverança se não houver motivos para perseverar. E quantas vezes eu tive que perseverar? Quantas vezes eu tenho que insistir? E aí depois eu vejo a graça de Deus, eu vejo o fruto, eu vejo os primeiros ramos, eu vejo que está florescendo. O fruto vai vir no tempo certo, mas da minha parte eu persevero. Mas você veja que quem foi transformado também, não fui eu, irmão? Porque eu aprendi perseverança. Deus é perseverante. Então eu quero ser semelhante a Deus. Eu quero perseverar até o fim. Eu não vou desistir. Amém, querido? Eu quero ser para minhas irmãs uma referência de quem não desiste. Para que elas também sejam referência de quem não desiste. Para que na missão Resgate da Paz elas sejam referência de quem não desiste das mulheres que foram acolhidas em situação de álcool, de droga, seja lá o que for. Quando a sociedade já desistiu delas, mas ela chega a encontrar na missão Resgate da Paz homens e mulheres que nunca desistem. E por pior que possa ser o comportamento delas, eu vou sempre olhar para uma irmã que precisa de graça. Eu falo, Deus, eu quero ser uma referência então de paternidade, de amor, de misericórdia, de perseverança, de palavra empenhada, de esperança. Amém, querido? Veja que eu estou amadurecendo. Que ninguém você cresce no processo, Deus me ensina, mas eu tenho que me submeter então a esse processo. Então há um enriquecimento, todos são enriquecidos. Então esse é o chamado de Deus. A aliança me chama para trabalhar, para revelar esse ambiente de comunhão bendita, de graça bendita, onde as pessoas crescem e amadurecem. E assim Deus seja glorificado. Fiel é Deus que vos chamou à comunhão do seu Filho Jesus Cristo. Deus nunca desistiu disso. Amém, irmão? Então significa que Deus tem prazer na comunhão conosco. Deus está nos chamando à comunhão. Deus deseja a comunhão. Deus ama a comunhão. Deus não desiste da comunhão. Se você permaneceu infiel, Ele é fiel. Se você precisa crescer em comunhão, Ele continua com os braços estendidos para mim e para você. Amém, querido? Deus não desiste da comunhão da igreja, do seu povo. Ele continua nos chamando. E aí algumas pessoas sempre falam assim, qual que é o culto que Deus gosta e a oração que Deus gosta? As pessoas pensam que Deus gosta de estilo, né? Você acha que Deus gosta de estilo, irmão? Hã? Você acha que é o estilo de cântico e de adoração que na igreja agrada mais do que outras igrejas? Você acha que tem igreja que o estilo de cântico e adoração agrada mais do que Deus do que essa igreja? O que Deus gosta, irmão? Da comunhão dos santos. O único culto que Deus recebe é a comunhão dos santos. Não existe outro culto que o Pai gosta a não ser a comunhão dos santos. Verdadeira adoração, comunhão dos santos. Essa é a essência da adoração. A essência da adoração é não perder a comunhão. Porque existe uma coisa que é música aos ouvidos de Deus. Irmãos que se amam, irmãos que não desistem um do outro, irmãos que perseveram na unidade, que se esforçam pela unidade, irmãos que pagam preço para que todos sejam alcançados, maduros. Então, isso é o que agrada o coração de Deus. E aí, se a gente quer se esforçar para algo que agrada o coração de Deus, esse deve ser o nosso esforço. Comunhão. Porque o fundamento do amor é a comunhão. Deus nos amou, nos chamando de volta à comunhão. E eu acho isso tão extraordinário, porque Ele quer nos ensinar e ministrar ao nosso coração esses valores de aliança, para que através da igreja, que é o corpo de Cristo, o mundo tenha comunhão com Ele. Por isso que eu tenho falado, o ministério da igreja não é um ministério de salvar. Quem salva é Deus. O ministério da igreja é o da reconciliação. E a reconciliação significa aprender a viver em comunhão. Porque na queda nós perdemos a comunhão. Na salvação, Jesus restaura a comunhão.
pelo Espírito que nos foi dado, pelo Espírito regenerado, pela comunhão do corpo, pela palavra de Deus. Amém? E Deus está nos chamando para isso. E aí a pergunta que eu e você precisamos responder: nós vamos nos comprometer com isso, irmão? Vai acabar no nosso meio essa falta de compromisso com a comunhão? E eu vou falar: não, a comunhão agora é problema meu e eu me comprometo. Ninguém precisa cobrar. Sabe, querido, depois que eu caminhei, que Deus me soube meu coração, ninguém me cobra para caminhar, ninguém me cobra para ter comunhão, ninguém precisa me cobrar para essas coisas, porque antes precisava, porque eu era criança. Quando eu me tornei maduro, eu deixei das coisas de criança. Quando eu tornei homem, eu desisti das coisas de criança. Ninguém precisa me estimular à comunhão. Mas eu sei que eu tenho o compromisso, o dever e a obrigação de estimular meus irmãos à comunhão. Então, se depender de mim, eu quero ser referência de gente que não desiste, amém, irmão? De gente que vai pagar o preço. A gente tem dificuldade de pagar preço, às vezes, de horário. A gente tem que pagar o preço, às vezes, de caminhar um pouquinho mais. Nós vivemos um momento que a gente tem grande dificuldade de pagar um preço. Mas é isso que agrada o coração de Deus, quando a gente paga o preço necessário para que a comunhão dos santos seja conhecida, seja vista, cresça e agrade o Senhor. E assim Deus vai salvando dia a dia aqueles que precisam ser alcançados. Esse é o ministério da igreja, o ministério da reconciliação. Amém? Então compete a mim e a você separar tempo em Deus. Para Deus, me ajuda, ministra o meu coração, para que eu assuma a responsabilidade. Amém, querido? E se cada um de nós assumir a responsabilidade, irmãos, Deus vai se alegrar com a comunhão dos santos. E a igreja vai se tornar um lugar seguro, de vínculos fortes, inquebráveis, onde eu cresço, onde eu amadureço, onde eu sou transformado, onde eu me torno semelhante a Jesus. Amém? Fiel é Deus, pelo qual foi chamado a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Que o Senhor nos dê essa graça, amém, irmãos? De entender esse chamado extraordinário da comunhão, a grandeza dessa fidelidade, para que a gente seja um povo abençoador, um povo que é encontrado fiel, amém, querido? Para que haja esperança para a nossa geração, que a gente seja os enriquecedores dessa geração. Nós vivemos uma geração de absoluta infidelidade. Nós temos uma dificuldade que a gente vota em certos políticos para eles nos representarem. Aí descobre que eles são infiéis. Nós vivemos uma sociedade que não existe fidelidade a princípios e valores elevados. Uma sociedade que tem dificuldade com os valores da família, uma sociedade que quer destruir a família, porque a destruição da família talvez possa esconder a infidelidade. Mas Deus é fiel à família, amém, querido? A família sempre existirá, a família é uma criação de Deus, é o propósito de Deus. A família é lugar de construção de comunhão, de maturidade. Deus é fiel à aliança que Ele tem com a igreja. Então Ele é fiel à família. Amém? Mas Ele nos colocou numa família e nos chama a ser fiel à nossa família. Amém, querido? A aliança que nós temos com Deus. E aí a pergunta que eu preciso fazer realmente diante de Deus e gastar tempo com essa pergunta é: Senhor, eu sou fiel. Não pergunte para mim, você não precisa perguntar para quem está perto de você. Mas você pergunta para o Senhor: Senhor, eu tenho sido encontrado fiel, me ajuda a ser fiel. Me ensina os valores da aliança. Abre os olhos do meu entendimento, Senhor, para que eu não trate a aliança que o Senhor pagou um preço tão alto, com o derramamento do seu Filho Jesus Cristo, porque essa aliança foi sancionada com o sangue do Cordeiro de Deus. Deus pagou um preço altíssimo para que tivesse uma aliança com Ele, amém, querido? E nós não podemos tornar isso barato, porque não foi barato, custou muito ao Filho de Deus. Então tem que ser algo precioso para mim e para você, amém, querido? Nós temos que aprender sobre aliança e caminhar nessa aliança. Fala com Deus, pede para Ele ministrar esses valores e ministrar a grandeza, a riqueza dessa aliança ao seu coração, em nome de Jesus.